Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, que prazer estar entrando em sua casa novamente e trazendo comigo sempre um convidado especial. Você gosta de arquitetura? Gosta? É bonita, é uma bela profissão. Aliás, eu costumo dizer que são profissões exemplares. Inclusive que elas são, algumas delas, dentre elas o arquiteto, que traz no seu bojo aquela coisa do charme, do elegante, porque você não vai falar, o arquiteto faz uma casa que não é fina, o arquiteto faz uma casa que não é bonita, o arquiteto não é. Sempre ele procura fazer a mais bonita, a mais fina, a mais funcional, não é assim? Então são profissões charmosas, como por exemplo, na medicina, o cirurgião plástico. Nem sempre ele é o mais importante. No hall da medicina existem médicos do coração, médicos de oncologistas, que são naturalmente mais necessários do que a cirurgia plástica, vamos dizer assim, com todo respeito. Mas não é charmoso ser um cirurgião plástico? É, não é? E a mesma coisa é o arquiteto, e é justamente para falar desse charme, dessa função tão olhada, tão desejada, tão cobiçada, que eu convidei a Ieda Quimelo, que é uma arquiteta que vive aqui nas cercanias de Campinas, mas exercita o seu profissional na cidade. Pois é, menina, então você nasce em Novo Horizonte, casa-se, não, vem para Campinas, trabalhar aqui, estudou aqui, não? Não, eu me formei em arquitetura na Universidade Mackenzie, em São Paulo, em 1986, né? Então, desde então, atuo como arquiteta numa profissão que eu adoro, que eu acho assim incrível, que eu curto cada projeto, que cada projeto é um projeto específico, né? E cada um tem a sua singularidade. Cada um tem a sua singularidade, sua peculiaridade, que isso depende muito do sonho do cliente, né? Então, o que você tem que... na minha opinião, o que é um bom profissional de arquitetura é aquele que ouve o sonho de cada cliente, porque o cliente ele tem um sonho para construir uma casa. E o estilo, muitas vezes eu gosto de entender o que ele sonha para a casa dele, com estilo, com telhado contemporâneo, aparecendo telhas. Então eu tento entender qual é o sonho dele para a gente tornar isso realidade. Isto quer dizer, vocês, no fundo, são interpretadores dos sonhos. Exatamente, né? exatamente. Vamos interpretar o sonho desse fulano de tal aí. E aí você vai, é maravilhoso. É isso mesmo, porque você tem que ter uma psicologia para você entender o que se passa na mente de um cliente. O que ele está imaginando para você tornar esse sonho, vamos dizer, repetir essa palavra, tornar esse sonho real dentro de um projeto. Só que aí você tem que usar todo o seu conhecimento técnico, né? Saber interpretar isso e colocar isso em desenho na forma de um projeto e colocar isso prático e aliando isso a
parte estrutural, né? Então eu digo sempre que um arquiteto do Mackenzie, ele é um arquiteto muito técnico. Ele tem, além de toda a harmonia, de todo o estilo, ele tem uma parte muito forte técnica. Então, com isso você consegue tornar uma obra mais econômica, você consegue saber onde você vai estruturar esses apoios. Então, isso é uma coisa característica de um arquiteto. Da sua faculdade. Da minha faculdade, da minha formação, né? Agora, sabe o que é interessante saber, Ieda? Porque as pessoas ainda confundem a imagem do engenheiro com o arquiteto. Sim. Fala para nós a diferença no caso de fazer uma obra. Tá. Então, isso acontece mesmo, principalmente em Itatiba, que eu sou de lá, né? As pessoas acham que o papel que o engenheiro vai desempenhar é o mesmo do arquiteto, só que é muito diferente. Por quê? Porque o arquiteto, ele estuda durante 5 anos projeto, ele estuda a organização dos espaços, ele estuda a funcionalidade, a praticidade, e o engenheiro, ele tem essa noção, porque ele tem 1 ano na engenharia de projeto, mas ele não tem a formação específica de um arquiteto, né? Então, muitas vezes esse engenheiro, ele tem por objetivo cobrar barato de um projeto para que ele pegue toda essa sequência que é estrutura, que é parte de obra. Então, para ele ter todo o conjunto, ele acaba colocando um custo muito inferior do que um profissional que tem a formação específica para aquilo e que tem mais conhecimento para fazer aquele projeto, né? Então, eu acho que tem que ficar bem claro que o arquiteto é uma coisa, o engenheiro é o que vai calcular, é o que vai executar a sua obra e não o que vai fazer o projeto de arquitetura. E mais... Isso quer dizer, trocando em miúdos, o engenheiro cuida da parte estrutural. Exato. E o arquiteto cuida da parte funcional, da parte estética o designer. Exatamente, digamos, o designer. O designer. Isso mesmo. Então, isso aí é que fique muito claro que, naturalmente, o arquiteto prima por esse bom gosto, certamente, com certeza, porque essa sua formação é estética. Ele tem essa formação de olhar o viés da construção pelo lado estético. Exato, tanto é que ele estuda durante anos, um arquiteto estuda a história da arte, história da arquitetura, você tem um embasamento teórico muito grande para você trabalhar com projetos, né? Porque tudo você se baseia no passado, em conhecimentos e informações que houveram no passado. Por isso que eu acho que é sempre tão importante você estar acompanhando e estar vendo tudo que acontece no mundo, né? Você está conhecendo os países, Europa, que tem mais a parte de cultura, de museus, de obras de arte, porque isso só incrementa o seu trabalho, ele só gera um conceito melhor no seu projeto, né? O que você acha? Agora, você como arquiteta, você faz esse trabalho, você também atende em Campinas? Eu atendo também em Campinas, eu atendo em toda a região de Campinas, né? Na verdade, eu sou de Itatiba, a maior parte dos projetos são lá, mas já fiz alguns projetos aqui em Alphaville, já fiz alguns projetos na cidade de Campinas, e São Paulo, e Novo Horizonte, que eu sou desse interior, daquela região. Então, e o arquiteto tem uma formação para fazer todo tipo de projeto, desde o projeto comercial ao projeto residencial, predial. Então, tem uma grande o leque grande de trabalho. O que você acha, por exemplo, do conceito de viver bem em Campinas? Isso para traduzir casas campineiras, porque eu considero Campinas, mas isso incontestavelmente uma das cidades mais chiques em matéria de habitação
que eu conheço nesse país. Sim. Poucas cidades têm casas tão lindas, tão bem construídas, não só pela arquitetura, mas também pela própria parte de engenharia, como construção, enfim, como Campinas. Você vê alguns condomínios de Campinas, os mais fechados, os mais caros, os melhores, casas fantásticas, que não deixam a dever a nenhuma capital, a nenhum país. Sim. A nenhum país. Eu sei porque eu recebo estrangeiros aqui, gente de dinheiro da Europa, tudo isso que chega aqui, conhece algumas casas e falo, nossa, nunca imaginei encontrar aqui numa cidade inteira casas tão lindas, tão bonitas. A minha pergunta, você concorda com isso? Você acha que existe essa diferença no conceito das casas daqui com as de uma cidade menor? Eu acho realmente Campinas uma cidade muito evoluída nessa parte de arquitetura. Eu acho que por causa da faculdade de arquitetura daqui, eu acho que a população em geral são muitas pessoas informadas, que têm, pela proximidade de São Paulo, muitas vezes participam de todas essas novidades, que queiram ou não, São Paulo, é o marco. Então, essa proximidade, faz com que as pessoas sejam mais informadas e façam projetos mais interessantes e mais bonitos e com um conteúdo estético muito grande. Então, eu acho que Campinas é uma cidade que tem, por exemplo, toda essa parte de designer de interiores com lojas a nível de São Paulo. Tem lojas maravilhosas, como a própria Bom Tempo, maravilhosa, uma empresa com coisas lindíssimas. Então, eu acho assim, tudo que você precisa a nível de novidades, você encontra em Campinas. Então, tem acesso com mais facilidade. Com mais facilidade. É então, uma cidade... está dentro do que eu falei. Está dentro do que você falou. Eu concordo, sim. Agora, Ieda, dentro do seu conceito, aí é uma coisa pessoal, você privilegia que viés da arquitetura? Eu, na verdade, sou uma arquiteta que tem uma formação muito para projeto de arquitetura, tá? Então, desde há 32 anos que eu atuo como arquiteta, sempre numa linha contemporânea de construção. Hoje vejo uma tendência muito grande ao contemporâneo, que é aquela coisa das casas meio da década de 60, que tinham os telhados embutidos. Então, mas a gente tem que tentar entender o que cada cliente busca. Não adianta só eu querer, que eu adoro a arquitetura contemporânea, a casa dos meus pais da década de 60 era uma arquitetura contemporânea maravilhosa, mas eu observo assim, que não adianta só eu querer impor esse meu estilo. Eu tenho, como eu já falei anteriormente, eu tenho que ver o que o cliente quer, interpretá-lo, entendeu? E com isso eu vejo assim, que obras que eu posto, que são publicadas minhas, muitas vezes eu tenho mais comentários e mais curtidas sobre as casas mais clássicas, tradicionais, entendeu? Então, apesar de eu adorar o contemporâneo, né, de eu achar uma arquitetura incrível, então, e eu vejo o seguinte, como eu faço muito arquitetura, muitas vezes eu não concluía esse projeto com a parte de interiores, do designer de interiores. Por quê? Por falta de tempo, sempre na correria, sempre priorizando essa parte de arquitetura. Mas eu acho que quando eu chegava a muitos projetos meus na sequência, eu via que tinha uma parte de interiores horrível. Coisas assim que você falava, nossa, estragou o meu projeto, né? Então, desde muitos anos, vamos dizer, uns 10 anos para cá, eu venho trabalhando também com essa parte de interiores, porque eu acho que é um complemento importantíssimo
para o projeto de arquitetura. E nessa época participei de várias mostras de arquitetura, como artefato, fiz artefato da Doc Lobo, um ambiente, o quarto do casal, fiz a loja Quartos Etc., da Gabriel Monteiro da Silva, também por 2 anos, o meu quarto foi o mais vendido, foi replicado no ano seguinte com algumas alterações. Então eu acho assim, nós precisamos também ter esse complemento do projeto arquitetônico com o projeto de interiores, o design de interiores. Unir um ao outro. E não menos deixar o espaço para o engenheiro fazer a sua estrutura, construir a sua obra com o seu detalhe, com a sua devida importância também, né? Você é uma mulher que viaja, você conhece o mundo, viaja bastante, tudo isso faz parte. Aí eu pergunto, você acha que o brasileiro sabe morar bem? Eu acho que o brasileiro sabe morar bem. Ele tem sempre preza por um conforto, ele preza por receber as pessoas, sempre tem aquele ambiente de espaço gourmet, que é um ambiente de receber as pessoas, é um ambiente do dono da casa curtir o seu espaço de cozinha, ter os seus equipamentos, e hoje com a integração total de espaço gourmet, casa, você recebe em qualquer dos espaços muito bem, e tornando uma coisa única, um ambiente agradável. E eu acho que realmente estamos as pessoas morando bem no Brasil estão morando porque muito bem. Porque a casa no Brasil, ou melhor, a casa para o brasileiro é o seu primeiro sonho. Desde Sim. a pessoa mais simples, de poder aquisitivo menor, até o homem mais rico desse país, ele tem a casa como um sonho. Sim, não é? Verdade. É coisa verdade. que não é muito europeia, não, porque o europeu não se liga muito nisso. Entendeu? Então eles têm, mas tem por ter, mas não é que seja o meu sonho de consumo é a minha casa, não. O brasileiro o brasileiro tem esse sonho, entendeu? De morar bem, de ter uma casa bonita. Eu ponho só uma restrição, viu, Ieda, que é meio... leva até pelo lado de brincadeira, mas não é, eu acho sério. Eles fazem casas maravilhosas, certo. Aqui em Campinas também, e recebem muito pouco, elas abrem muito pouco a casa. Tem gente que tem casas fantásticas, assinadas por grandes arquitetos aqui em Campinas, casas com migoto, com isso, com um bergaminho, e que não abrem para ninguém conhece. Os amigos não vão receber, fazer um almoço, fazer no restaurante. Vão fazer um jantar, fazem um jantar no restaurante. Vão fazer Sabe, a casa é para você acolher os amigos. Você não precisa abrir a casa para a população, não é isso. Mas se você tem uma casa boa, chame os amigos, nem que seja para tomar um café. É verdade, tomar um vinho. Use o seu espaço. Porque tem pessoas que acham que a vida é a família só, filhos, netos, noras, filhas. Não é, a vida é amigos. Você passa mais tempo com os amigos do que com a família. É verdade. Não é verdade? Então façam isso, abram as suas casas, desde a mais simples, o seu pequeno apartamento de quarto e sala, que você pode abrir para o seu amigo, para os seus amigos, como a sua casa de 1000 metros quadrados de área construída também pode. Isso mesmo. Querida, eu agradeço imensamente você ter vindo e eu queria que você deixasse a sua mensagem. Vocês têm aí no visor o endereço da Ieda para vocês entrarem em contato e deixe uma mensagem como arquiteta. Olha, eu acho que as pessoas têm que considerar a grande importância de um bom arquiteto, aquele que tem não só uma boa formação, como anos de experiência, e fazer casas maravilhosas, dar essa oportunidade para os grandes profissionais fazerem casas, e vamos receber mais, vamos, como você colocou, vamos ter essa vida social mais agradável, vamos ter esse convívio melhor. Eu que sou de outra cidade que não Campinas, lá como a gente tem por falta de
restaurantes e opções, a gente acaba recebendo mais. O interior sempre privilegia, cidades menores privilegiam mesmo. Mas eu acho assim, abram suas casas, mostrem suas casas, Lógico, que isso é uma coisa maravilhosa, vivenciem. Não é trancar, tem gente que faz uma sala maravilhosa e nunca recebeu na sala, recebe só na varanda. Não, é verdade, vamos abrir a sala. Pode, então pra que casa? Aproveitar os momentos que você está vivendo. A vida é a vida é aqui, daqui, amanhã você pode não estar mais aqui. Acabou. E acabou. E a casa fica intacta, sem uso. Né? É isso aí. Obrigado, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Vocês gostaram da sugestão? Mas é verdade, abra a casa, porque a casa é o seu coração. Você abre o coração para a família e para os amigos. Agora você faz uma casa linda, um apartamento bonito, e não recebe ninguém, fica fechado, lá só você que vê. Então, para que essa casa? Vamos dividir, né, o prazer. Obrigado por ter me permitido entrar em sua casa, viu? Namastê.